Olá a todos e todas. Hoje estou aqui para fazer comentários, dissertar, conscientizar sobre algumas questões que estão influenciando aos montes demasiadamente no nosso mundo, no nosso planeta, no nosso país, em particular no governo do nosso Brasil. Quero falar sobre a ganância, a avareza, a sede do poder. E começo com uma pergunta. No fundo, o que a ganância, a avareza, a sede do poder representam? Representam a ignorância sobre a realidade da vida. Infelizmente, a grande maioria das pessoas não tem consciência do que é realmente a vida enquanto estamos na matéria. Eu digo enquanto estamos na matéria porque a nossa vida real é a espiritual, né? Muitos teimam em ignorar o espírito, né? A maioria das pessoas, ou grande parte das pessoas, só acredita em espírito depois que o ser carnal, né, se dissolve na terra ou no crematório. Aí que a pessoa lembra do espírito, mas com o pensamento, né, de fantasma, né, alma do outro mundo. E essa não é a realidade, né? A realidade é que nós, enquanto estamos em um corpo, né, como esse que eu estou usando agora, e você que está me ouvindo também está ocupando um corpo, nós somos espíritos. O que dá vida ao corpo material é o espírito, né? Tanto que quando ele sai do corpo, o que acontece com o corpo? Fica lá rígido, né? E vai se deteriorando, e se deixar ele ao ar livre, né, sem enterrar, as pessoas podem ver ele se dissolvendo e só restando os ossinhos, né? Que com o tempo outras pessoas acabam queimando e nem os ossos permanecem, né? Enfim, a realidade da vida, né, que a maioria das pessoas ignoram, é que nós não somos apenas esse corpo que nós vemos refletido no espelho. E as pessoas que se deixam levar por essas maldições mesmo, né, que são esses sentimentos, né, de ganância, avareza, e quando as pessoas chegam a um poder, né, quando obtém alguma ascensão, ela começa a se iludir, fica totalmente envolta naquela energia de que é um ser melhor do que os outros, está acima do bem e do mal, né? E passando por cima da grande maioria. Isso tudo, todos os que fazem essas coisas, que estão impregnados por esses sentimentos, por essa maldição, né? Maldição consciente muitas vezes, na grande maioria das vezes é consciente, porque eles escondem de si mesmo, né, a verdade sobre a vida,
achando que estão enganando alguém, né? Até podem enganar algumas pessoas por uns tempos, né? Como tem aquela frase, né, de Abraham Lincoln, né? Pode-se enganar parte do povo todo o tempo. Pode-se enganar todo o povo, mas parte do povo... enfim. Mas não se pode enganar todo o povo todo o tempo. Isso a gente não pode fazer mesmo, né? Não tem alguém que tenha condição de enganar todo o povo todo o tempo. Chega um tempo que as verdades aparecem. Então, o que essas pessoas, né, que se comprazem, né, em diminuir a grande maioria das pessoas, de querer conservá-las inferiorizadas, manipuláveis, né, ignorantes, porque deixando as ignorantes fica mais fácil da manipulação, né, acontecer. E o que essas pessoas que se acham, né, toda poderosas, visando sempre mais e mais dinheiro, mais e mais lucro, mais e mais propriedades, enfim, toda a riqueza do mundo para eles e para um grupinho que eles privilegiam, enfim. Essas pessoas, elas estão totalmente, além de ignorantes, totalmente enganadas. Elas estão se enganando. E, infelizmente, muitos se dizem acreditar em Deus, né? Se dizem cristãs, né? E que cristianismo é uma coisa inventada pelo homem também, né? Jesus não deixou religião nenhuma. Então as pessoas se iludem achando que estão enganando a quem, né? Deus está vendo tudo. Deus vê tudo o tempo todo. E a espiritualidade que está fora da matéria também está vendo, né? Inclusive os inferiores, os que são os inferiores, ligados a comparando, né? Quer dizer, colocando-os na questão da maldade, né? Nem sempre são inferiores no saber, né? Tem muita gente, inclusive na matéria, muitos intelectuais, mas que só desenvolveram o intelecto, né? Somente o intelecto, não o sentimento, não o coração, né? E o coração e a mente tem que andar junto. Quando a pessoa se deixa envolver somente pelo coração, ela também acaba agindo erroneamente, porque acaba se iludindo até ela própria, né? E, enfim, fica mais vulnerável em alguns aspectos. E isso não é bom, né? Isso não é uma coisa que faz a pessoa, o ser, né, evoluir. E aquele materialista, né, intelectual, não que todos os intelectuais sejam materialistas, né, tem alguns que já acordaram, né, e desenvolveram também a parte do sentimento, né, já estão conseguindo usar o coração também, né. Mas tem uma grande parte que só visa as coisas materiais, insistem
em só ver a parte material da coisa, né? E essa realidade não é verdadeira, né? Essa coisa não é real. E essa visão não leva a benefício para ninguém. Porque a pessoa que pensa dessa forma, ela só olha para si e para os que estão ligados a ela consanguineamente, né? O resto é o resto. Então, isso não é uma coisa divina, né? Jesus, quando veio à matéria, ele veio demonstrar, né? Ele veio demonstrar o amai-vos uns aos outros, né? Deixou claro para todos que nós somos irmãos, nós somos interligados e que nós devemos amar uns aos outros. E quem pensa, quem vive, né, nesse sentimento de ganância, de avareza, né, que só querer o bem para si, ele não está amando ninguém, né? O máximo que ele pode amar, se é que ama, é a família dele. O resto, que se dane, né? É desse jeito. E isso não é uma coisa divina, isso não é uma coisa que a pessoa que se diz cristã pode fazer, né? Não tem como conceber uma situação dessa. E aí é quando eu digo, né? Coitado das pessoas que agem dessa forma, né? Além dos políticos, né, que legislam em causa própria, né? Eles estão ali para representar o povo, mas não fazem isso. Tem também os empresários, né? Pessoas riquíssimas que têm poder financeiro e que também, banqueiros e coisa desse tipo, eles só visam o valor que eles vão ter em qualquer coisa. O resto é o resto. Enquanto a humanidade, parte, né, da humanidade agir dessa forma, sempre naquela coisa de querer levar vantagem, né, sobre os outros, a humanidade vai sofrer muito, né? E as pessoas também esquecem de que tudo que a gente planta, a gente colhe, né? Não há nada como o dia seguinte, né? Então, às vezes a pessoa está achando que está maravilhosa naquela situação que ela está vivendo, né? E buscando viver dessa forma, visando só o seu umbigo. E no dia seguinte, nem pode, ele pode nem acontecer para aquela pessoa, né? De repente ela pode sair da matéria, né? Pode sair desencarnar, ou chamada morte, que não existe. E mesmo que ela fique, não saia do corpo, né? Continue vivendo na matéria. As coisas, quando Deus quer, elas mudam do dia para o outro. Tivemos um exemplo bem forte, bem há pouco tempo, né? Lá no Rio Grande do Sul. Que é aquela o aguaceiro, né? Que caiu lá e que varreu tudo. A pessoa avarenta, né? Gananciosa, e esses também que têm sede de poder, né? Se acham o rei da cocada. Ele tem uma coisa hoje, mas se Deus achar que
chega, que não é mais dá para ser daquele jeito, a coisa acontece no dia seguinte ou naquele mesmo dia ele perder tudo. Então, não tem como a pessoa que quer se conservar fazendo esse tipo de procedimento ter um futuro bom, né? Porque a lei do retorno, a lei de causa e efeito, né? A lei do aqui se faz, aqui se paga, né? Plantou, tem que colher, ela existe. Há um tempo atrás, enquanto a Terra ainda não estava nesse processo de transição planetária, podia se demorar de uma vivência, de uma vida material para outra, né, de uma encarnação para outra. Às vezes pulava 2, 3, dependendo da quantidade de contas a pagar, né, de cada um. E a espiritualidade é benevolente e dependendo da quantidade eles deixam pagar parceladamente, né? Um pouquinho em cada vida. Mas não deixa de ser pago, não. Mas só que atualmente não se tem mais esse tempo. Aqui na Terra não. Mas a vida espiritual ela é eterna. O tempo que cada um vai pagar uma coisa ou outra é infinito também, né? Depende de cada um. Mas também, quanto tempo vai levar, né? E como vai ser o processo, depende do tanto de maldade que cada um faz, né? Dependendo da quantidade de maldade e há quanto tempo está se fazendo a mesma coisa, né? Voltando, repetindo os procedimentos, ele acaba tendo que começar do zero novamente. Começar desde do princípio, né? Aquele espírito é zerado, reiniciado, melhor dizendo. E aí tem que começar lá da Idade da Pedra, aliás, da Idade da Pedra não, do reino mineral, vegetal, animal, todos os processos novamente, até chegar no nominal. Isso leva milênios, né? Enfim, essa é uma realidade. Aceite ou não aceitando, a verdade ela é uma só, né? Quem já tem esse tipo de conhecimento já não cai mais nessas armadilhas, né, na vida. Aquele que fica teimando e dizer que a pessoa que está falando uma coisa dessa tá louca, né? Pirou na batatinha, enfim, coisa desse tipo. Ele está perdendo mais tempo ainda, né? Porque a teima, né, em não acreditar no que a gente diz, né? Eu, no caso, estou me baseando em coisas que eu aprendi com o mestre Sananda, que é o espírito que veio como Jesus na matéria. Então, o que a gente diz a esse respeito é uma coisa que a gente sabe que é realidade, né? E todos nós sabemos lá nas nossas gavetinhas de vidas desde que nós fomos criados, já tivemos muita bagagem, temos muita bagagem de muitas vivências, inclusive no período em que não habitávamos planeta nenhum.
Então, a gente tem todo esse conhecimento, né? Só que todos nós passamos um tempo de esquecido, né? Por questões que fizeram com a humanidade, mas hoje em dia só se mantém ignorante sobre essas coisas quem está querendo continuar na ignorância, né? Porque tem aos montes conhecimentos, pessoas, né, trazendo, intuídas, ou elas mesmas acordando, né, a sua mente, a sua memória espiritual, enfim, e colocando tudo para fora. Então, teimar e não acreditar de que vai ter que resgatar essa dívida imensa, né? Estou falando com os gananciosos, os avarentos, esses que fazem tudo para permanecer no poder. E se fosse permanecer no poder para ajudar as pessoas, seria maravilhoso. Mas esses que gostam de estar no poder, faz tudo, todas as falcatruas possíveis para permanecer no poder, esses normalmente não fazem nada porque realmente precisa. Então, ele está agindo contra a lei divina, que é o amai-vos uns aos outros. E a pessoa não pode dizer que ama alguém se ela vê a pessoa sofrendo, necessitando de muita coisa, muitas vezes até passando fome e não fazendo nada. Então, um ser que tem poder para mudar esse tipo de coisa, de fazer muita coisa em favor do todo, né? Parar com essa coisa de manipulação, de privilégios para alguns e nada para o outro, esse não pode, ele não está agindo como um discípulo, né, do Cristo. Então não pode ser chamado de cristão de jeito nenhum. Enfim, essas pessoas estão se enganando, né? E Deus está vendo tudo, Jesus está vendo tudo, a espiritualidade de luz está vendo tudo, e as leis divinas, os seres de luz, eles não fazem nada contra, não fazem nada para burlar as leis divinas. As leis divinas, elas são cumpridas da maneira que deve ser. Não tem barganha nenhuma. Não é essa coisa de dar dízimo, de dar dinheiro para Deus, para Jesus. Isso é até uma piada, né? Porque Deus é soberano, é dono de tudo, de todas as riquezas do universo, né? E para que ele precisa do nosso dinheiro? Dinheiro da matéria. Vai fazer o que com ele? Então, essas manipulações também, usando o nome de Deus, isso também é uma afronta, né? E esses que fazem isso também têm lá a sua conta imensa. Não é, eu ia falar uma continha, mas não é pequenininha não, porque eles manipulam a mente de milhares, milhões até de pessoas. E isso a pessoa provoca, né, uma dívida imensurável. E coitada desses manipuladores, né? E todos visando o bem próprio. E de alguns que eles privilegiam à sua volta. Enfim,
ignorar a responsabilidade que cada um tem para com o outro é mais do que ignorância, é burrice mesmo, né? Porque dizer que ignora, que não sabia de uma coisa, de tudo isso que eu já falei, né? E dizer que não sabia, que nós temos que, a obrigação mesmo, né? O dever como ser, um ser espiritual, de amar, de respeitar, de querer igualdade de condições, ou pelo menos grande melhoria para todos, né? Essa coisa de ficar se deixando levar por esse jeito errôneo, né, de encarar, né, a questão de comunismo, né, porque botaram na cabeça que tem que o rico tem que distribuir, dividir o dinheiro dele, né? No caso, a espiritualidade não quer isso. A espiritualidade quer que um olhe para o outro com amor, né? Com empatia, com solidariedade, né? Não é aquela coisa de distribuir, de dividir a riqueza dele, né? Porque acaba ficando todo mundo pobre, né? Ou todos ficam no mesmo patamar, ou aquele que tem mais realmente faça o que ele puder fazer para melhorar a vida de quantos ele puder, né? Melhorar de verdade, não é dar esmola, é aquela coisa de pegar na mão e realmente ajudar a pessoa, né? Aquela coisa do pescar, né? E tem que dar a vara, ensinar a pescar. Mas isso é pegar, dar a vara para a pessoa, ensina ela a pescar. Quando ela já estiver pescando, aí pronto, deixa ela seguir a vida dela pescando. Aí muitos dão o peixe, ou alguns até dão a vara, mas não ensina a pessoa a pescar. Então aquela pessoa não sabe pescar, ela vai fazer o que com aquela vara? Então eu vejo a questão de dar a mão é pegar a pessoa que está precisando, ver o que ela realmente está precisando, normalmente precisa de praticamente tudo, e se tem condição de ajudar, vai ajudando até aquela pessoa se firmar e poder andar com as suas próprias pernas. Aí sim, aí larga da mão dela, aí ela tem que prosseguir sozinha para ela ter o mérito dela. Isso é que é amparar o irmão, né? Mas, se não pode fazer isso, pelo menos ajude que ela não passe fome, né? Isso já é alguma coisa. Mas eu tenho visto pessoas riquíssimas vivendo coberta de ouro e vendo o seu semelhante passar fome e não fazendo nada. Isso é crueldade mesmo, desamor. E Deus está vendo tudo isso. Mas enfim, eu espero que quem ouvir, né, essa mensagem
Pare para meditar a respeito, pare para analisar, enfim, todos sabem lá no fundo da sua alma o que deve ou não deve fazer, né? E ignorar que nós somos espíritos, ignorar que nós temos o dever de nos amar, né, uns aos outros de verdade. E quem tem condição de fazer coisas pelo próximo tem condição moral, espiritual para fazer. Mas é como eu falei, é pegar na mão e só largar quando a pessoa conseguir andar com suas próprias pernas, sem apoio. Aí sim, vai estar ajudando de verdade. Enfim, que a luz do divino esteja com todos. Para quem não me conhece, eu sou Iranilda Peixoto e a minha missão é clarificar as consciências. Namastê.